quero fazer vocês construírem um pensamento sobre o nosso tema de hoje, tá bom? Já deixo aí por indicação o livro Mentes Absorventes de Maria Montessori. Então, a gente precisa entender sobre o desenvolvimento infantil a questão da maturação, a maturação biológica, a maturação psíquica da criança, certo, gente? Eu tô lendo aqui porque para manter o cronograma, tá? Então, a gente precisa fazer o quê? Estudar sobre o desenvolvimento da criança e observar o desenvolvimento dos nossos filhos. São duas coisas diferentes, tá? Então, o que eu preciso ter aí no meu ambiente para educar o meu filho? Eu preciso ter espaço e eu preciso ter materiais adequados, tá? Mas a minha casa é pequena, não tem como eu morar numa casa grande, ok? Você vai utilizar a pracinha, você vai utilizar outros espaços de vivência e dentro da sua casa, que é pequena, você terá um espaço adequado para o seu filho, tá bom? E utilizar os materiais adequados aí, como eu falei, tá? Então, assim, as mãozinhas da criança, elas são extremidades do cérebro, tá? Então, já coloca isso aí anotado aí que a gente vai falar um pouco mais. Porque a criança, ela mexe em tudo. É o cérebro ali, ó, pedindo, tá? É tudo ali ativo, tudo em plena saúde. Então, a criança vê e ela quer tocar, principalmente as crianças de 0 a 3 anos. Maria Montessori divide aí, gente, primeiro plano. Ela fala sobre primeiro plano de 0 a 6 anos e tem 2 divisões. A de 0 a 3 anos, ela fala sobre mente absorventes com inconsciente. E de 3 a 6, mentes absorventes conscientes, tá? De 0 a 3 anos, a criança ela age por um impulso natural, tá? Ela quer mexer em tudo, quer fazer tudo. E então, vamos lá. A criança normalmente ela cresce num ambiente ouvindo adultos dizerem não para ela. Mas imagina você estar em um ambiente, ouvir muito todos os dias, não pode, não faça isso. Como você se sentiria? Reflete um pouco e pensa um pouco sobre isso. O adulto ele tem uma vontade baseada na razão. A criança ela tem uma vontade baseada no seu impulso natural que é próprio do seu desenvolvimento, certo? Então, eu destruir a vontade da criança é muito fácil. Não faça, acabou, eu mando aqui, não quero que você faça, ponto, acabou. Tô ali destruindo. Só que conforme isso se torna uma constante, eu posso vir a ter uma criança apática, uma criança que não vai desenvolver a vontade, tá? Eu já atendi vários pais, já ouvi várias histórias, vários relatos, tá? De clientes que vivenciaram isso e alguns que ainda acabam reproduzindo isso, mas aí com muito trabalho a gente tem conseguido modificar essa forma aí dessa visão educacional, né? Dessa reprodução, desse ciclo vicioso aí do educar às cegas, né? Sem entender o desenvolvimento infantil. Então, o que acontece? Essa criança que ouve muitos não sobe, não faz, não ajuda, não faz nada. Você vai ficar aí sentado no sofá, enquanto a mamãe limpa a casa, a mamãe faz as coisas. É claro que tem coisas que são perigosas para a criança, nós não vamos permitir, certo? Mas aí você imagina essa criança se tornando apática com o tempo. Você conhece aí, ó, vamos refletindo, tô levando vocês a construírem um pensamento. Vocês conhecem alguém que chega numa lanchonete, algum amigo, alguém que vocês já esbarraram aí pela vida, que tem dificuldade de escolher o próprio lanche? É uma pessoa que fica assim, eu tô decidindo ainda. Aí, tipo, alguém escolhe, né, um dos amigos ali do grupo escolhe, eu também quero isso. E sempre é assim, tá? Então, foi quebrado com certeza na infância dessa criança a questão da vontade, tá? De poder fazer, que é esse impulso natural, tá? Que é próprio dessa fase aí da infância, 0 a 3 anos principalmente. Quando é quebrado, vai ter efeitos lá na frente, tá certo? Então, a reconstrução dessa vontade depois é difícil. Foi quebrado. Aí vamos dizer que depois a mãe começa a estudar ali sobre o desenvolvimento da criança, mas quando a criança já está com seus 8, 10, 12 anos, é difícil reconstruir, gente, tá? Então, por isso que a gente precisa conseguir um equilíbrio dentro disso tudo. A gente nasce sabendo ser pai e mãe? Não, mas a gente pode estudar, tá? O desenvolvimento infantil. Eu posso me tornar um pai, uma mãe cientista, que é o que? Eu observo o meu filho. Cientista é aquele que observa, que analisa, para poder ter a melhor escolha, né? Então,
a gente vê muito esse equilíbrio, né, dessa vontade sendo destruído, tá, gente? É uma palavra forte, mas infelizmente é a realidade pelas escolas aí tradicionais, que mantêm as crianças sentadas, tem hora ali para tudo. Às vezes a criança gostou de uma atividade, não pode fazer mais, né? Só eu quero fazer vocês construírem um pensamento sobre o nosso tema de hoje, tá bom? Já deixo aí por indicação o livro Mentes Absorventes de Maria Montessori. Então, a gente precisa entender sobre o desenvolvimento infantil a questão da maturação, a maturação biológica, a maturação psíquica da criança, certo, gente? Eu tô lendo aqui porque para manter o cronograma, tá? Então, a gente precisa fazer o quê? Estudar sobre o desenvolvimento da criança e observar o desenvolvimento dos nossos filhos. São duas coisas diferentes, tá? Então, o que eu preciso ter aí no meu ambiente para educar o meu filho? Eu preciso ter espaço e eu preciso ter materiais adequados. Ah, mas a minha casa é pequena, não tem como eu morar numa casa grande. Ok, você vai utilizar a pracinha, você vai utilizar outros espaços de vivência e dentro da sua casa, que é pequena, você terá um espaço adequado para o seu filho, tá bom? E utilizar os materiais adequados aí, como eu falei, tá? Então, assim, as mãozinhas da criança, elas são extremidades do cérebro, tá? Então, já coloca isso aí anotado aí que a gente vai falar um pouco mais. Por quê? A criança, ela mexe em tudo. É o cérebro ali, ó, pedindo, tá? É tudo ali ativo, tudo em plena saúde. Então, a criança vê e ela quer tocar, principalmente as crianças de 0 a 3 anos. Maria Montessori divide aí, gente, primeiro plano. Ela fala sobre primeiro plano de 0 a 6 anos e tem duas divisões. A de 0 a 3 anos, ela fala sobre mente absorventes com inconsciente. E de 3 a 6, mentes absorventes conscientes. Tá? De 0 a 3 anos, a criança ela age por um impulso natural. Tá? Ela quer mexer em tudo, quer fazer tudo. E então, vamos lá. A criança normalmente ela cresce num ambiente ouvindo adultos dizerem não para ela. Mas imagina você estar em um ambiente, ouvir muito todos os dias, não pode, não faça isso. Como você se sentiria? Reflete um pouco e pensa um pouco sobre isso. O adulto ele tem uma vontade baseada na razão. A criança ela tem uma vontade baseada no seu impulso natural que é próprio do seu desenvolvimento, certo? Então, eu destruir a vontade da criança é muito fácil. Não faça, acabou, eu mando aqui, não quero que você faça, ponto, acabou. Tô ali destruindo. Só que conforme isso se torna uma constante, eu posso vir a ter uma criança apática, uma criança que não vai desenvolver a vontade, tá? Eu já atendi vários pais, já ouvi várias histórias, vários relatos, tá? De clientes que vivenciaram isso e alguns que ainda acabam reproduzindo isso, mas aí com muito trabalho a gente tem conseguido modificar essa forma aí dessa visão educacional, né? Dessa reprodução, desse ciclo vicioso aí do educar às cegas, né? Sem entender o desenvolvimento infantil. Então, o que acontece? Essa criança que ouve muitos não sobe, não faz, não ajuda, não faz nada. Você vai ficar aí sentado no sofá, enquanto a mamãe limpa a casa, a mamãe faz as coisas. É claro que tem coisas que são perigosas para a criança, nós não vamos permitir, certo? Mas aí você imagina essa criança se tornando apática com o tempo. Você conhece aí, ó, vamos refletindo, tô levando vocês a construírem um pensamento. Vocês conhecem alguém que chega numa lanchonete, algum amigo, alguém que vocês já esbarraram aí pela vida, que tem dificuldade de escolher o próprio lanche? É uma pessoa que fica assim, eu tô decidindo ainda. Aí, tipo, alguém escolhe, né, um dos amigos ali do grupo escolhe, eu também quero isso. E sempre é assim, tá? Então, foi quebrado com certeza na infância dessa criança a questão da vontade, tá? De poder fazer, que é esse impulso natural, tá? Que é próprio dessa fase aí da infância, 0 a 3 anos principalmente. Quando é quebrado, vai ter efeitos lá na frente, tá certo? Então, a reconstrução dessa vontade depois é difícil. Foi quebrado. Aí vamos dizer que depois a mãe começa a estudar ali sobre o desenvolvimento da criança, mas quando a criança já está com seus 8, 10, 12 anos, é difícil reconstruir, gente, tá?
Então, por isso que a gente precisa conseguir um equilíbrio dentro disso tudo. A gente nasce sabendo ser pai e mãe? Não, mas a gente pode estudar, tá? O desenvolvimento infantil. Eu posso me tornar um pai, uma mãe cientista, que é o que? Eu observo o meu filho. Cientista é aquele que observa, que analisa para poder ter a melhor escolha, né? Então, a gente vê muito esse equilíbrio, né, dessa vontade sendo destruído, tá, gente? É uma palavra forte, mas infelizmente é a realidade pelas escolas aí tradicionais, que mantêm as crianças sentadas, tem né, onde as crianças precisam ficar sentadas, os horários são sempre muito apertadinhos, muitas atividades. Então, às vezes a criança gostou de uma atividade de massinha, e aí ela tá ali super feliz, cheia de vontade de continuar e tem que parar, né, porque tem que fazer outras atividades. Né? Então, assim, a criança da primeira infância, ela age, gente, muito, como eu falei, da natureza dela, ela age por impulso. Ela tem a curiosidade, né? Então, eu falei sobre as mãos que são extensão do cérebro, isso faz parte próprio do desenvolvimento. Então, a gente precisa entender o que é próprio do desenvolvimento e o que não é, né? E uma outra coisa, para o adulto que age dizendo sempre o não, é necessário que a gente conheça os nossos gatilhos, né? Quais são os meus gatilhos para me levar para o caminho da impaciência? Conhecendo esses gatilhos, eu vou conseguir agir de uma forma mais equilibrada. Então, naturalmente as crianças elas têm a tendência elas vão amadurecendo e vão criando consciência. Isso é um percurso natural que nós temos. Tem um trecho que Maria Montessori, ela narra, ela recebeu uma visita de uma senhora na escola dela, e aí essa senhora ela foi conhecer a sala montessoriana, e aí a senhora perguntou assim para uma menininha: então é aqui que vocês fazem o que querem? Então a criancinha respondeu para não fazemos o que queremos, queremos o que fazemos, né? Então, gente, a sala montessoriana, ela é pensada na natureza e na necessidade da criança, né? Eu não sou formada em Montessori, mas eu sou adepta, né? Porque na faculdade, na graduação, eu aprendi sobre Montessori, então eu trago isso para minha maternidade e acrescento isso nas mentorias para pais, né? No programa no POEP, que é o programa de orientação educacional para pais. Então, né, gente, eu preciso estudar, como eu falei, sobre o desenvolvimento infantil e sobre observar o desenvolvimento do meu filho, né? Então, é cuidar com carinho do educar, né? É essa forma que a gente transforma. Então, eu pergunto aqui para vocês, agora que vocês já juntaram essas informações, estão refletindo sobre isso, será que lá na primeira infância eu quero o mesmo que o meu filho, né? Os meus filhos me obedeçam cegas, né? Não, pronto e acabou, você não vai fazer. Não é assim, né, gente? O que eu preciso fazer? Montessori, ela diz, né, que nós somos convidados, nós pais, a ser professor, santo e cientista, né? Então, quando eu sou professor, eu sou aquele que guio, que oriento, né? Então, eu dou um direcionamento. Meu filho está ali fazendo uma atividade que não deve ser feita, que é perigosa, que não pode. Então, eu vou direcionar aquele corpinho que naturalmente quer se movimentar, precisa se movimentar a uma outra atividade que irá favorecer tanto a minha dinâmica ali da casa, de vida, quanto... E é dessa forma que fazemos um mundo diferente, tá bom?